Depois de passar pela Câmara, o projeto que prevê a taxação de 20% em compras internacionais até $50 será analisado no Senado na semana que vem. O setor produtivo ainda pressiona o Congresso por mudanças e o relator da matéria na Câmara, deputado Átila Lira, do Progressistas do Piauí, participa agora da programação da Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Como vai? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer imenso estar aqui na Jovem Pan para a gente esclarecer sobre esse projeto tão importante para o país. Nós é que agradecemos. Bom, deputado, nessa semana houve a negociação com o governo e uma primeira informação é de que essa porcentagem chegaria a 25%, mas depois a 20%. O senhor acredita que é possível, no caso, o Senado agora, fazer algum tipo de modificação, porque há muita reclamação ainda do setor produtivo em relação a isso? Realmente, o setor produtivo buscava uma taxação um pouco acima, né? Ele queria em torno de 35%, 40%, que seria uma coisa mais justa para trazer mais equilíbrio em relação ao que o setor nacional paga dentro para produzir no país. Mas a gente sabe que no Congresso, para que a gente possa, principalmente no Parlamento, para que a gente possa dialogar e ter encontrado, porque essa matéria estava de difícil, inclusive, ser discutida, porque tinham vários destaques que poderiam para retirar o texto. Então, no intuito que a gente queria era um diálogo amplo, de uma taxação que pudesse ser de entendimento tanto da oposição como do governo, e os 20% foi onde nós encontramos uma unanimidade das bancadas, principalmente do governo e também da oposição. Eu sei que não seria uma taxação justa, mas ela justa no sentido para a indústria nacional, mas já é um caminho, é um sinal. Na política, a gente não quer, às vezes a gente não consegue tudo que consegue, a gente consegue o que é possível. E naquele momento, o que era possível era os 20% para a gente poder ter uma votação tranquila e não arriscar um destaque que poderia tirar essa matéria de discussão. E antes do acordo, deputado, o presidente Lula chegou a dizer que poderia vetar essa matéria. O senhor acha que com esse acordo, com essa costura, com essa negociação, o senhor acha que não tem mais veto, independente do que o Senado decidir? Claro que assim, a gente espera pela construção do com muito diálogo, assim, com entendimentos em relação à tarifa, com discussão em relação à tarifa mais justa, juntando o ICMS, teve a participação do governo, da liderança do governo, a liderança da oposição, inclusive o governo, claro, com consciência do presidente da República. Eu acho que não vai ter veto, né, no caso. Mas a gente sabe que tem uma discussão no Senado. O Senado tem legitimidade de alterar o texto, né, enfim, de fazer algumas alterações que ele achar necessário. O certo é que deve ter uma ampla discussão no Senado e só aí depois, se não tiver tantas alterações. A taxação é coisa simples, é um texto muito simples, só é um artigo. Mas aí tem a discussão em relação ao mover, né, que já é um projeto bem mais amplo e mais complexo. Eu acredito que não vai ter nenhuma alteração em relação à taxação, mas o Senado tem legitimidade para entrar em alguma alteração, caso possível, e aí deve retornar para a Câmara dos Deputados, onde a gente irá rediscutir e depois a presidente da República. Deputado Átila Lira, vou chamar os nossos comentaristas, começando com a pergunta de Dora Kramer. Dora? Boa noite, deputado. O senhor mesmo falou das pressões e realmente o setor produtivo considerou muito insuficiente e diz que tá bom, vamos fazer o acordo, é um primeiro passo. O senhor vê abertura, possibilidade de adiante essa questão ser reaberta no sentido de aumentar essa taxação ou isso está definitivamente resolvido? Eu acho que a curto prazo, eu acho que só a nível de ICMS. Por quê? Porque devido ao cenário econômico, não é fácil a gente pegar uma taxação, porque tem a população, tem um consumidor. Quando a gente buscou os 20%, foi para a gente também não desestimular o consumidor e as plataformas e trazer um pouco mais de equilíbrio para o setor produtivo nacional. Eles ainda podem trabalhar a questão do ICMS, que aí é uma de competência dos estados, através do CONFAZ, que é o Conselho Nacional do Secretário de Fazenda, lá pode ser trabalhado. Como é uma matéria, o imposto de importação não é matéria da reforma tributária, quando tiver o IVA, o percentual do IVA também será maior do que 17%, então
haverá um maior equilíbrio. Mas, enfim, essa discussão, eu acredito, a curtíssimo prazo, não. No parlamento, não, já que nós vamos decidir. Teve uma discussão ampla, deve passar pelo Senado. Pode ser que no Senado possa ter alguma alteração, mas em tendo alteração, volta para a Câmara. Mas eu acho que na parte do ICMS dos estados pode sim haver, mas na importação a curto prazo e médio, não. Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor entende que uma eventual demora para a aprovação do texto, que ultrapasse o limite agora do dia 1º de junho, que seria o limite jurídico para a aprovação do texto, isso pode acabar levando a um certo questionamento judicial, levando até a uma certa insegurança jurídica por conta disso? Isso pode ocorrer, porque a medida provisória, na verdade, a medida provisória ela caduca dia 31 de maio, se não me engano, amanhã. Né? Então, em tese, isso era para estar, o projeto de lei era para estar sancionado. O projeto de lei, não, ele ainda está em tramitação. Pode ter que ter alguma lacuna em relação a alguns dias, porque eu acho que o Senado deve discutir e o Senado ele tem o tempo que ele achar necessário. Mas eu acho que pode ter algum texto jurídico no projeto de lei para que a gente possa dar segurança jurídica nesse intervalo de tempo, nesse pequeno intervalo de tempo, até porque por trás do projeto Mover nós temos milhares de empregos do setor automobilístico, nós temos quase já 70 empresas da indústria automobilística e de autopeças já habilitadas por meio da medida provisória, nós já temos uma estimativa de investimento na ordem de 130 bilhões para a indústria automobilística do país, portanto, a gente tem que tratar isso com muita seriedade e levando em consideração esse questionamento jurídico, inclusive dando segurança jurídica para que essas empresas continuem com os seus planejamentos de investimento. Deputado Átila Lira, do Progressistas do Piauí, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, boa emenda de feriado, até a próxima. Obrigado, agradeço a oportunidade de esclarecer essa matéria tão importante para o país, que a gente possa com ela aprovar e melhorar tanto o cenário da indústria automobilística do país, como também a questão da indústria nacional e do varejo, que tanto precisa desse apoio do poder público. Muito obrigado.